Boa tarde a todos, sou a professora Angélica Signor Mendes, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Venho apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de um equipamento para mensurar a dor no sistema locomotor de frangos de corte. Muitas são as discussões sobre o tema bem-estar animal, que um deles define-se pelo bem-estar no sistema locomotor. Menciona-se que há inúmeras perdas por injúrias causadas no sistema locomotor das aves, sejam elas finalizadas por condenação parcial ou total das carcaças. Existem diversas formas de avaliar os problemas locomotores em frangos de corte, e muitas são as metodologias já validadas e consolidadas na literatura. Uma delas é o Gait Score, que é a habilidade de caminhar. Porém, sabe-se que muitas delas podem ser subjetivas, com distintas interpretações entre os usuários. Dessa forma, surge para nós a demanda de criar uma metodologia que fosse extremamente precisa e objetiva. Então, os objetivos do nosso estudo foram desenvolver uma nova tecnologia para a mensuração de problemas locomotores em frangos, que seja uma tecnologia objetiva, de fácil manuseio, confiável, independente do usuário, de uso universal e, obviamente, não muito onerosa. Para tal, essa nova tecnologia foi concebida e avaliada comparativamente com 6 metodologias de mensuração já previamente estabelecidas na literatura, para que o nosso equipamento fosse extremamente confiável e corretamente validado. Metodologia. Então, iniciou-se uma parceria entre a universidade e a empresa de equipamentos avícolas Inobran Automações, localizada em Pato Branco, Paraná, onde desenvolvemos o medidor, o protótipo, e em 2015 submetemos um pedido de patente no INPI. Felizmente, no início desse ano, fomos agraciados com a carta de invenção concedida. Isso indica que a nossa tecnologia ela é original, de extrema inovação e que possível de ser comercializada, virar um produto final. Então, o equipamento ele possui um sensor de pressão-força que, em contato com a região do coxim plantar ou da junção tibio-tarso das aves, indica qual força é necessária ser realizada para que as aves produzam uma reação sensorial, ou seja, um estímulo à dor, à sensação de dor. Então, quanto mais pressão a ave suporta, menor é a dor, ou seja, menos injúrias, ou seja, maior é o nível de bem-estar das aves. Se você pressionar e ela imediatamente já efetuar esse reflexo à dor, significa que ela está lesionada e o nível de bem-estar locomotor está baixo. Para que nós começássemos a validar o equipamento, como não há nada próximo a ele a ser comparado, nós selecionamos 6 metodologias e, para isso, também criamos escalas em função da idade das aves, o que é uma característica bem interessante do equipamento. Ele faz isso, as medições por idade. Então, por exemplo, na idade de 14 dias, nós testamos 7 escalas de dor, em função de quanto ela aguenta de pressão que o equipamento mede em kgf por centímetro quadrado, transformar isso num nível de dor. Como que fizemos isso? Tivemos que testar a campo, 7 escalas, e escolher qual delas, para aquela idade, se correlacionou melhor com os resultados já existentes das outras metodologias. Isso será mostrado nos resultados. Então, ficou definido dessa forma. Para a idade de 14 dias, a melhor escala e a que está aplicada hoje no equipamento é a de número 7, para a coxa implantar. O que é a escala de número 7? Está aqui na legenda abaixo da tabela. Ó. Se ele aguenta uma pressão de 0 a 7 kgf, indica que o nível de bem-estar é 0, ou seja, baixo nível de bem-estar animal, porque ela aguentou muito pouca pressão e já teve o estímulo à dor. E já no fim dessa escala, observamos que se ela aguenta mais de 30 kgf, significa que o score dela de bem-estar animal é 4, é o mais alto. E assim nós fizemos para todas as idades avaliadas e para as 2 regiões, coxim e junção tibio-tarso. Essas avaliações, então, foram feitas em 2 momentos.
em aviário comercial e em aviário experimental. No aviário comercial, anilhamos 50 aves e as acompanhamos durante todo o lote, fazendo as medições com as metodologias existentes na literatura e com o equipamento para depois rodar a análise dos dados. O mesmo em aviário experimental, onde nós alojamos 684 aves, em delineamento inteiramente casualizado, 3x3, 3 linhagens e 3 densidades de alojamento. E também fizemos avaliações com todas as metodologias para posterior comparação. Em ambos os experimentos, as aves foram avaliadas semanalmente dos 14 aos 42 dias de idade por 2 avaliadores distintos, previamente treinados e sem interação entre si. Isso é para a avaliação da confiabilidade e repetibilidade dessa metodologia. Compararam-se os resultados obtidos com 6 metodologias também existentes na literatura e gerou-se um coeficiente de correlação de Spearman, tendo a significância desse coeficiente de correlação calculada através do teste T. Resultados e discussão, então. Na tabela 2 em tela, observamos o coeficiente de correlação de Spearman entre os 2 avaliadores nessa medição do nosso novo equipamento. Então, observa-se, por exemplo, na idade de 14 dias, que na região do coxim plantar, os resultados entre os 2 avaliadores que não interagiam entre si foi de quase 0,8 de correlação, ou seja, alta magnitude em correlação dos dados obtidos. Então, todas esses números altos, essa magnitude alta na correlação, indica que o resultado que o avaliador 1 obteve utilizando o equipamento foi extremamente próximo e considerado semelhante ao que um outro avaliador efetuou. Isso indica confiabilidade e repetibilidade do nosso método. Agora, na tabela 3, observamos o coeficiente de correlação de Spearman entre as diversas metodologias. Eu vou explicar aqui que as metodologias de 1 a 5 são as já existentes na metodologia. Então, nós temos ali o gate score, temos a latence to lie, que ela fica num balde e evita deitar porque tem água. Temos, inclusive, metodologias de degeneração femoral, para ver a complexidade e a nossa percepção da importância de se ter bem validado esse equipamento, para os resultados serem bem precisos. A metodologia número 6 é a do nosso equipamento para a região do coxim plantar e a 7 do nosso equipamento para a região da junção tíbio-tarso. E aqui, então, nós temos os números de correlação entre cada metodologia com as nossas metodologias. Então, nós observamos números expressivos de correlação e chamo a atenção para a metodologia número 4, que é a de gate score, correto? Uma metodologia muito utilizada, que ela é de Garner e colaboradores 2002, sendo adaptada de Kesting e colaboradores 1992. Observamos, quase que totalidade delas se correlacionou com os resultados do nosso equipamento, mesmo, tanto faz na região coxim plantar ou na junção tíbio-tarso, demonstrando a nossa busca em obter respostas positivas e significativas de correlação dos resultados do nosso equipamento com outras metodologias já existentes na literatura. E como conclusão, para finalizar, nós observamos que houve correlação positiva e significativa entre a nova tecnologia equipamento e metodologias existentes na literatura. Constatou-se correlação positiva entre os resultados obtidos por distintos usuários do novo equipamento, indicando a confiabilidade do uso dessa nova tecnologia. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas, especialmente das metodologias que nós avaliamos. E eu gostaria muito de agradecer em nome de toda a equipe desse grande projeto que gerou uma dissertação de mestrado do programa de pós-graduação de zootecnia da UTF-PR, teve inserção de inúmeros bolsistas de iniciação científica, ou seja, uma grande equipe, um grande grupo de recursos humanos sendo formado aí em nome da ciência e da qualidade dos trabalhos gerados. Muito obrigada.